Aí não sei se você passando. Tá, pode ser. Eu te aviso. Se tu quiser. Ah, tá. Você tá querendo, você vai comprar por aqui também. Não, o que tu preferir. Eu posso te avisar, eu posso passar, o que for melhor pra ti. Eu posso ficar aqui passando. Tá. Eu tô fazendo aqui isso de boa. Então, me avisa que eu vou fazer. O microfone é mais direto. Tá. Podemos começar? Oi, tá. Oi, muito obrigado por virem. Eu sou o Ícaro, eu fiz meu mestrado na URGS, minha graduação na URGS, e tive como orientadores a professora Zilberman e o Antônio Marcos Vieira Severino, e agora estou na UCLA, no meu último ano de doutorado, e pedi desculpa, estou todo entupido, assim, paguei o voo mais barato que vinha de Los Angeles, e foram 5 aviões. Então, no terceiro, eu já estava todo nessa situação. Então, tomei alguns Decongex para estar aqui. E estão funcionando, assim. E daí, eu vou apresentar sobre a minha pesquisa. Eu tenho que defender até maio de 2025. E eu espero... E, sim, então, qualquer contribuição de vocês eu vou adorar, vai ser ótimo. Vai ajudar muito. E espero que faça sentido, assim. Então, pode passar, por favor. Daí, o sumário da minha apresentação seria esses 4 pontos: a hipótese, os problemas que eu encontrei, os resultados parciais e quais são os meus próximos passos na minha pesquisa. E, então, assim, de novo, qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer feedback, eu vou ficar muito, muito feliz, assim, e vai ajudar bastante. Pode passar, por favor. Obrigado. Pode passar de novo. Daí, a hipótese surgiu no momento que eu li alguns dos romances contemporâneos a nós, do século XXI, e percebi neles certas semelhanças com o Curtiço e também com o naturalismo. E eu vou mostrar quais são, mas principalmente Os Supridores, O Avesso da Pele, Contos da Conceição. Eu percebi que tinha ecos ali que me lembravam muito, principalmente o Curtiço, do Azevedo. E eu tive esse problema no início, que era definir se eu trabalharia como todo o naturalismo ou só o Curtiço. E daí eu fui lá e li todos os romances naturalistas do Brasil, lá do século XIX. E acabei vendo no Curtiço a obra que expõe mais e melhor tudo que temos como entendido no naturalismo. Então tem um subcapítulo da minha tese só defendendo por que o Curtiço e não outros. E daí esse foi um primeiro momento, defini que seria o Curtiço, esse contraponto aos romances contemporâneos. E eu acho que podemos... e daí perceber também a sua influência, a influência do Curtiço, e também todas essas questões deterministas e cientificistas que eu vi nos romances do século XXI. Pode passar, por favor. Daí eu tentei fazer assim o Curtiço como centro desse sistema solar, e eu queria fazer que os livros se movessem, mas eu não sei fazer isso, e que o Curtiço ficasse paradinho como o Sol, mas eu não sei. Exato. Essa é a... Tem que usar a imaginação. E realmente não soube fazer. Então, tentei dar uma ideia de movimento, assim. E também eram 7, e ficou 4 de um lado, 3 do outro, ficou horrível. Mas foi o que eu pude fazer. Aí, dentro todos esses romances, eu acredito que o Curtiço seja o que tenha mais características do naturalismo como um todo. Então, eu uso o Curtiço como contraponto a todos esses romances contemporâneos e não os outros. Então, está lá, defendo na minha tese. E pode passar, por favor. E também defini 4 pontos que eu gostaria que esses romances contemporâneos a nós, do século XXI, tivessem. Que são a cidade, que está sempre como um segundo plano, ou seja, a grande cidade, sempre como um segundo plano, quase um outro personagem. Os opostos, então a luta de classes ou gênero, raça, funcionam muitas vezes como força motriz dos romances ou dos contos. E a violência, que ela é bastante opressiva e, até onde eu pesquisei, bastante inescapável também. Então, muitos das personagens começam... Eu até trouxe só um trecho, mas as personagens começam
de forma pacífica, mas conforme a narrativa vai se desenrolando, elas têm que tomar meios de tentar escapar dessa opressão social. E, por fim, a animalização e o meio, que tem um problema, como eu estudo na UCLA, não encontro uma palavra em inglês para meio. Então, eu tive que voltar no francês para milieu, que eu não faço a menor ideia como pronunciar. E esse meio, porque senão vira environment e não vira a mesma coisa. Então, o meio sempre presente, sempre opressivo e bastante marcado pelos narradores. E também a animalização também aparece bastante. Pode passar, por favor. E daí eu tento defender que os meus autores leram o Cortiço e estão influenciados sobre o Cortiço. Então, eu vou entrevistá-los. Eu já vou para a Flip, assim, sair daqui, vou para a Flip para entrevistar o Faleiro. E, obviamente, vai ser um grande problema se eu chegar e perguntar: você leu o Cortiço? E a pessoa falar: não. Acaba ali a entrevista. Mas vou tentar suprimir isso. Então, acabou. Então, muito obrigado. E sim. Sim. Aí eu já pede mais um ano de bolsa para fazer o doutorado. Mas aí o que eu tento defender aqui, os estudos do Cortiço, eu não me lembro exatamente qual a palavra na matemática para dizer isso, que eles cresceram de forma não progressiva, mas eles cresceram mais do que isso. Então, eu trouxe os estudos sobre o Cortiço que eu separei que eu pesquisei nos repositórios da USP, da UFRJ, da UERJ, da URGS, UCLA, Yale, Harvard e Unicamp. E então eu tento mostrar aqui, em comparação com o próximo slide, que vai ser Memórias Póstumas, como os estudos do Cortiço crescem mais rapidamente do que os estudos de Memórias Póstumas no livro, digamos, mais famoso do Brasil. Então, se puder passar, por favor. Aí a palavra que eu não lembro em matemática, que o crescimento de Memórias Póstumas ele é mais exponencial. Acredito, não faço a menor ideia. Vou acreditar que sim. E, então, ele aumenta, obviamente, porque a pesquisa se torna mais fácil e mais acessível, mas o Cortiço ele vai aumentando de forma mais interessante, eu diria. Então, tento defender que os autores, sim, tiveram influência do Cortiço e vou entrevistá-los, assim, então estou muito animado para as perguntas. E pode passar, por favor. Daí, esses são os escritores que eu selecionei. O Sacolinha, especialmente por conta do conto Pacífico Homem-Bomba. Giovanni Martins, especialmente pelo livro de contos Sol na Cabeça. A Conceição Evaristo, o José Faleiro pelos Supridores. E não cheguei a ver as crônicas dele, mas especialmente pelos Supridores. E eu só me dei... Não que eu tenha me dado conta só depois, mas depois que eu fiz aquela lista de escritores, eu percebi que todos eles estavam em grandes cidades, principalmente seus protagonistas estão em grandes cidades do Brasil. E... Pode passar, por favor. E daí tem também a Cristiane Sobral, Lívia Natália, Paulo Scott e o Jefferson Tenório. E não consegui... Se alguém tiver o contato da Conceição Evaristo, eu agradeço. Mas eu não consegui falar com ela. Eu consegui falar com quase todos eles, foram bem receptivos, muito legais. Mas a Conceição Evaristo, quando manda um e-mail, volta o e-mail assim que a caixa de entrada está cheia. Então, não tive muito sucesso. Mas esses são os meus escritores. E pode passar, por favor. E... era para ter pontinhos ali. Pode passar mais uma vez? Não tem pontinhos. Os pontinhos sumiram quando... Mas eram os pontinhos, era basicamente Porto Alegre. Porto Alegre, São Paulo. Imaginem pontinhos. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Não, eles eram um emoji de onde estou. São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador seriam os pontinhos de onde estão as minhas narrativas que eu estudo hoje. E como assim é necessário a grande cidade para eu tentar defender que existe esse tal neonaturalismo. Pode passar, por favor. E daí não tem problema. E daí eu encontrei também contrapontos ao longo da minha pesquisa, que seriam Eles Eram Muitos Cavalos e O Feliz Ano Novo, que tratam de um tema bastante parecido, mas, na minha concepção, fazem de uma forma completamente oposta. Então, eu tenho uma foto... Pode passar, por favor, para ver se é a próxima. Espero que sim. Não, mas pode passar mais uma. Aí. Essa foto seria uma boa exemplificação do que eu tento defender como neonaturalismo. Enquanto, a meu ver, obviamente, Rubem Fonseca e Luiz Rufato estariam
lá em cima daquele apartamento à direita, olhando para baixo e narrando o que eles veem. Ou o Aloysio Azevedo estaria, ou o narrador do Aloysio Azevedo estaria lá em cima no céu, olhando para todo mundo e nos descrevendo. Os escritores que eu trabalho estariam ali no asfalto, atravessando a rua e falando com a gente, ao invés de ter essa sensação de distância. Então, por mais que os temas de Rubem Fonseca e do Rufato sejam parecidos, eu vejo os narradores, ou a intenção não posso falar isso, mas principalmente os narradores distanciados, mesmo que eles não queiram, eles estão distanciados. Então é como se eles estivessem lá em cima do apartamento, assim, olhando pela janela e narrando o que eles veem. Agora tu pode voltar, por favor, desculpa todo o trabalho. Aí eu trouxe 2 excertos. Eu poderia trazer 1 milhão de excertos, eu trouxe só 2. É difícil selecionar os excertos para trazer aqui. E um é do Espiral, do Giovanni Martins, e o outro é do Pacífico Homem-Bomba, do Sacolinha, que tem o momento que os 2 personagens são contos curiosos, que são 2 personagens que começam ali, vivem a vida normal, são personagens pobres, mas que ao longo da narrativa eles têm que tomar uma atitude para uma situação agravante. Não quero dar spoilers, mas uma situação agravante aconteceu e eles têm que pegar uma arma para resolver a situação. Então, eu gostaria só de salientar o que está em negrito, que seria uma pistola automática. Então, e o outro menciona uma arma 38. Eu não tenho a menor ideia de armas, mas parecem diferentes. Mas eles mencionam, de fato, o objeto que eles estão pegando na mão no momento que essa narrativa dá a virada. E também, no final, bom, agora que fizeram, que o meu personagem passou por isso, ele vai ter que dar uma resposta. Então tem esse momento, bom, não tem mais o que fazer. O meio oprimiu esse personagem a ponto dele ter que ter essa resposta, de dar essa resposta. Mas, de novo, os 2 contos são muito parecidos. Sem dar spoilers, o primeiro, um menino tá pela zona sul do Rio de Janeiro, ele confronta com um homem e ele percebe que esse homem tem medo dele. E ele começa a seguir o homem só de brincadeira. Até que chega um momento que as coisas escalam até que pegar um revólver. E o outro é o Pacífico, que ele é um trabalhador, assim, e começa a acontecer várias tragédias ao longo do dia dele. E no final ele pensa que ele precisa pegar o revólver para solucionar. E pode passar, por favor. Mais uma. E daí os problemas que eu... Mais um, por favor. Desculpa. Mas os problemas que eu encontrei é justamente o salto no tempo que eu dou, que foi um dos principais problemas durante a minha qualificação, que eu salto do cortiço até o século XXI. Então, nesse meio quase um século, sim, mais de um século, tem coisas que eu deixo pelo caminho. E daí eu encontrei na Flora Sussenkind muitos problemas para a minha tese, porque eu pensei que eu estava sendo bastante original com o termo neonaturalismo, não estava. Mas encontrei nela justamente vários problemas, mas algumas soluções. Ela acaba definindo ou dizendo que o naturalismo sempre volta. Então é como se fosse um eterno looping. Nós estamos sempre dando a volta nisso. E ela diz que essas voltas são neonaturalismo, são neonaturalistas. E daí eu tento defender que não, que todas essas voltas são rastros do naturalismo, principalmente rastros do cortiço, que a gente acaba vendo de novo, e que o neonaturalismo se dá justamente quando classes mais pobres conseguem tomar a palavra e a gente faz uma mudança de patamar do escritor, aquele que olha de cima, para escritores que viveram mais ou menos o que estão narrando. Então é mais ou menos assim que eu tento justificar o meu salto de 1 século e 10 anos. 1 século e 10 anos? Acho que sim. E daí os outros problemas... Pode passar, por favor. Os outros problemas que eu encontrei foi essa questão de naturalismo enquanto ciclo. Então, se alguém quiser... Eu tenho um professor da UCLA que falou uma vez para mim, olha, se tu quiser achar, tu acha, porque quem procura acha. Então, se alguém quiser ir contra o que eu argumento, pode muito bem dizer, bom, isso é só apenas mais um ciclo do naturalismo. E justamente a minha defesa seria, não, agora os autores não são... têm um poder de falar maior, e o mercado também abarcou eles muito bem. E grande parte do que vendia antes era justamente essa paranoia urbana brasileira, que, no fim, eu vou acabar falando antes, mas eu via no Rubem Fonseca uma literatura para a gente trancar a porta antes de dormir. Assim. A gente está lendo o livro do Fonseca, 11 da noite. Antes de dormir, a gente vai ter certeza que a gente trancou a porta, porque algum bandido pode entrar. Então, não é o que acontece aqui. Acontece aqui uma visão do asfalto, como eu tento trazer na tese,
que trabalha justamente com autores ou personagens que estão lá embaixo. Eles não têm um medo dessa violência urbana. Eles demonstram como a violência urbana acontece na vida deles, de forma bem diferente do que acontece no Fonseca. E a comparação com o documentarismo, que a Flora Sussenkind fala muitas vezes como um neodocumentarismo, ao invés de neonaturalismo. Eu tento argumentar que não, que por mais que seja bastante descrição, 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 temos ali a ficção. E também, em certo momento, ela fala da mimesis em busca de uma identidade nacional. E eu tento argumentar também que é a partir dessa ruptura dos personagens mais pobres, ou escritores mais pobres, menos privilegiados, que se dá essa identidade nacional. A partir dessa de muitas e muitas vozes presentes falando sobre um tema parecido. Pode passar, por favor. E daí, como apoio teórico... e eu esqueci de falar. Os desenhos são a edição da Antofágica, de 2022, do Cortiço, que é muito bonito. E daí eu trouxe o Sidney Chalub para entender melhor o Rio de Janeiro da época, o Brasil da época do Azevedo. O Barth, não tenho a menor ideia como falar também. Eu tive um ano de francês, mas eu não lembro. E como o momento em que as classes menos abastadas conseguem ter voz, então eles têm essa mudança no poder ou na forma de falar. A Saidiya Hartman é de longe o ponto central da discussão, porque ela tem a teoria de Afterlife of Slavery, ou pós-vida da escravidão, em que muitas das nossas cidades mimetizam ainda a Casa Grande e as senzalas. Então, temos ali o centro, e também explica muito de por que os meus personagens terem que caminhar tanto, assim. Então, os protagonistas dos meus romances caminham, porque eles são sempre muito afastados do centro cultural, centro de negócios, ou onde a cidade verdadeiramente acontece. E a Audre Lorde para tratar melhor a questão de gênero e raça. E também a Susan Sontag para ter uma... Eu li Regarding the Pain of Others, e é muito bonito a forma empática como ela tenta passar para a gente, para tratar realidades que não são as nossas, assim, com muito cuidado, e é bem bonito, assim. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Os resultados parciais foi, na edição da Antofágica, tem o pós-fácil do Faleiro, e eu fiquei muito feliz na época que eu vi dois autores que eu estudo conversando entre si, o Aloysio e o Faleiro. E o Faleiro é bem crítico ao Cortiço. E eu fiquei muito feliz que existe esse ponto. Então, em algum momento, alguém da Antofágica pensou, bom, vamos convidar o Faleiro para o pós-fácil, porque talvez tenha algo que eles tenham em conjunto. E amanhã eu converso com ele, então espero que ele diga coisas proveitosas. E pode passar, por favor. E também as edições do Cortiço cresceram muito. São desde 1970. Eu vejo que o Cortiço sempre tem novas edições, e cada vez edições mais bonitas, por sinal. E eu, quando comprei a primeira vez, era a edição de bolso da Saraiva. Era bem pequenininha, era bem bonitinha. E agora tem edições lindíssimas. Então, o Cortiço sempre sendo relançado e reeditado, na verdade. Então, não é um livro que está caindo. Então, eu tento defender que meus autores foram, sim, influenciados também pelo Cortiço. Pode passar, por favor. Daí a questão de Afterlife of Slavery, que tem coisas muito importantes que eu não poderia esquecer de falar. E a Hartman expõe a ideia de que as cidades de hoje ainda mimetizam ou copiam o modo de funcionamento dos engenhos e das plantations. Podemos ver isso de forma mais simples quando notamos o quão distante estão localizados os recursos básicos ou culturais da periferia. E tem aí o livro do Moretti, Atlas do Romance Europeu, que ele fala sobre Sherlock Holmes, e aquilo me ficou na minha cabeça, que as aventuras do Sherlock Holmes... Tu poderia dividir Londres para vocês dessa forma, e as aventuras do Sherlock Holmes passariam na parte rica de Londres. Enquanto a parte pobre, que é onde realmente teriam crimes, ele quase nunca vai. Então é mais ou menos o que acontece aqui. Finalmente estamos caminhando pela parte pobre de Porto Alegre, pela parte pobre do Rio, muito mais conhecido. Mas Porto Alegre, que é de onde eu sou, eu vi locais que não estão tão acostumados a estarem no holofote, assim. E essa semelhança aparece também pelo termo urbicide, que seria urbicídio, que é onde encontramos essa sobrevida dos grandes engenhos, representadas na exclusão urbana e na marginalização de classes menos favorecidas. E é um dos pontos centrais. Pode passar, por favor. Muito obrigado. E aí eu tento propor que, em certo momento, a Flora Sussenkind fala que o leitor naturalista é um leitor que principalmente tem olhos,
Então, ele é um leitor que está sempre olhando tudo e sendo muito descrito. Eu tento defender que o leitor desse neonaturalismo que eu defendo tem pernas, principalmente. Porque nós caminhamos a cidade todas, todas as cidades junto com os nossos narradores. E é bem legal isso, a Flora Sankar falar que tem pernas. E tem olhos, e eu tentar defender. Não, tem pernas também. E então, também, como eu já disse, tento defender que, ao contrário do que a Flora diz, que estamos sempre nessas ondas de neonaturalismo, eu tento dizer que tivemos o naturalismo e depois vivemos muito dele, assim, muitos anos, e muitos ecos desse naturalismo, mas que o neonaturalismo se dá, de fato, quando há algo novo. Nesse caso, seria a escrita propriamente das classes menos favorecidas sobre as suas realidades e tratando a violência urbana de forma menos espetacular, assim, espetacularizada, e muito mais como um efeito que atinge e não é nada bom, assim. Não precisa, não é um, tu não vai ler e trancar a porta. Se tu ler o Giovanni Martins, tu vai ficar pensando em outras coisas. E pode passar, por favor. E daí o futuro, pode passar, por favor. É só tem uma questão da Dal Castanho que fala sobre como a literatura pode vir a ser uma forma de mudar o mundo, de fato, assim, um instrumento de ação. E tento fazer isso com meus alunos, porque, acima de tudo, sou professor. Então, tenho muitos aluninhos. E também o Foucault, de tentar ocupar esse espaço muito privilegiado que eu tenho, que é dar aula eu sou só um doutorando, mas dar aula na UCLA para estudantes americanos. Então, é um espaço de privilégio gigantesco. Tentar usar esse espaço para trazer um pouco da minha pesquisa e deixar as pessoas ser um pouco mais empático, assim, e ouvir mais vozes. E o próximo slide não precisa, é só eu dizendo obrigado. Mas é um bonequinho. Mas muito obrigado, é isso. Se quiser, pode ver. Assim. Um bonequinho, ele era parecido com o meu, eu botei. Depois mostrar um bonequinho. Trabalhar com Quem é agora? Agora a gente pode ter. Mas a gente agora vai. Depende, vai querer. Seria agora. Então a gente faz a conversa, né, sobre a apresentação da Marina e do Ícaro, e depois a gente faz um intervalinho e vem para o Fábio para a apresentação da Franciara. Pode ser assim. Então, Marina. Venham, eu vou ficar quietinho aqui no cantinho, ou melhor, acho que posso até sair. Nós não estamos conseguindo resolver com vocês, né, a questão do áudio, que a gente deve trazer a caixa e tal, e tentem falar o mais alto possível perto do microfone, porque o pessoal que está fora, eles não estão ouvindo a gente direito aqui. Se quiser, fica para cá, eu fico pra lá. Perguntas, comentários, aí tem que pegar Bom, eu vou então dizer que estou satisfeito com essa mesa também, né? Porque eu acho que está atendendo ao que a gente quer nesse encontro, né? Que é redimensionar o Luiz Azevedo e sua obra. Já conhecia o trabalho da Marina, estava na sua banca de mestrado, lembra? E eu acho que funciona muito bem, né? Essa ideia que a Marina traz de que não é um problema, né? O gótico, nem é um problema o romantismo do Luiz Azevedo, né? É aquela coisa que eu falo para meus alunos: qual é a obra que não é híbrida? Me explica, me aponta uma, se você consegue encontrar alguma, né? Então, a gente tem que potencializar e valorizar esses aspectos, não achar que isso é um problema, imaginar idealizar uma obra pura de naturalismo que nunca existiu, nem romântica, nem gótica. Então, o gótico atravessa o naturalismo, a gente vê isso com muita clareza, né? Eu fiz mesmo um artigo sobre isso, fiz um capítulo sobre essa minha tese, né? Engraçado, quem me falou isso foi meu orientador. Ele disse: repara o bom crioulo, a abertura é gótica, né?
E aí, bom, mas e aí? Então, isso está minando o naturalismo? Não necessariamente, né? Então, gostei muito. E o Ícaro, assim, o Ícaro tem que pensar um pouco ainda antes de porque eu também acho que é válido essa ideia, né? Eu acho que dizer que o Cortiço está vivo é incrível, né? É bom para nós, é bom para o Aloysio, né? É bom para o Aloysio. Mas aí só uma coisa me ocorreu quando você fala que o Cortiço então é a matriz, né? Desses romances e não outros. E aí, mas assim, é esse o romance matriz porque é esse o romance que ficou, né? Então assim, não é porque ele é melhor, entendeu? Acho que você falou que ele é o melhor, né? É porque ele é o que ficou, né? Assim, se você for olhar, você pode encontrar outros romances mais autenticamente naturalistas nesse período, né? Do que o Cortiço. Então, o Cortiço ele é um romance matriz do neonaturalismo, que é a sua hipótese. Não é porque ele é o melhor romance da escola ou da estética, é porque é o romance que ficou depois que todos foram, né, limados e colocados de fora da equação. E talvez, hoje em dia, eu penso que o Cortiço, na verdade, é um romance mais domesticado, digamos assim, do que alguns outros, entende? É um romance que faz mais concessão, por exemplo, a algumas características de romance tradicional do que outros fizeram. E é por isso, talvez, que ele seja mais palatável, que ele tenha passado. Até porque ele tem uma teoria do Brasil, por exemplo, né? E outros não têm. Então, a permanência do Cortiço tem a ver com um monte de outros aspectos que não é só a qualidade do romance, entende? Agora, é Flora Susekind, né? Flora Susekind? Eu não sei. Susekind, né? Você está nos Estados Unidos, né? Não devia saber. Não é besteira, isso é besteira. Mas parabéns, Ícaro. Eu quero ver seu capítulo no livro, hein? Eu queria também, né, comentar que eu acho também muito interessante essa leitura, né, desse gótico naturalista. Até acho que, obviamente, isso não fica, né, restrito a esses romances brasileiros, e eu percebo muito isso também, né, na escrita queirosiana, né? Eu sou professora de literatura portuguesa primeiro, né? Então, assim, até numa revista que a gente fez, né, de Itinerários, eu citei você para falar do Júlio Lourenço Pinto, né, em um conto que é O Crime na Charneca, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa sua reflexão e como que ela faz a gente também, de novo, né, prestar atenção nessas marcas, né, nos textos e ver como eles são ricos, né, de como eles vão experimentando, de como que eles vão trazendo novas formas de dizer e se reapropriando, né, de outras coisas, ressignificando elas num momento totalmente diferente. Assim, eu acho isso muito interessante, né? E aí, Ícaro, eu acho que você tem chance de ter uma resposta de que ele leu o Cortiço, né? Porque se ele fez o pós-fácil ali, se ele não tiver lido, você vai, né, ele vai ficar numa situação complicada ali, né? Mas eu queria, eu entendi a maneira do que você falou, né, desses escritores às vezes que estão olhando, né, de cima do apartamento para baixo, de quem está na rua. Mas eu acho que no caso do Aloysio, eu não sinto isso, né, de um autor que não está se miscuindo na paisagem, né? A gente até numa fala anterior hoje de manhã mostrando, né, que ele até se vestia, né, com o kimono para ele, né, passar meio despercebido na rua e conseguir perceber mais coisas, assim. Algo que vai acontecer com vários outros escritores, inclusive, né, o homenageado da Flip agora, João do Rio, era outro, né, que circulava muito por diversas regiões. Então, assim, eu não acho que o escritor naturalista, inclusive acho que esse é um discurso que eles tentam desmontar, né, que ele vai falar que quem ficava, né, nessa torre de marfim olhando eram os escritores românticos, né, os idealistas, né, que o naturalista ele tem que ir, ele tem que sentir o cheiro, ele tem que estar misturado na coisa. Então, não sei se talvez às vezes, né, repensar essa maneira de colocar, porque naquele livro do Raymond Williams, né, que é o Campo e a Cidade na Literatura, ele mostra um pouco isso, né, que você está falando da importância da cidade, eu lembrei, de como a cidade ela pede que esse escritor ele esteja da porta para fora, não apenas, né, da porta para dentro. Então, não sei, talvez, acho que eu não percebo tanto esse distanciamento, eu quero provocar você com isso. Tá, vou falar rapidinho. Não, desculpa, se deu a entender que era o Aloysio também, não.
queria falar sobre isso, só sobre o Rufato, especialmente o Rufato e o Fonseca. E não, mas daí eu provavelmente me expressei muito mal. Mas não, capaz. Mas era o Aloysio não, mas era isso. Eu não me lembro. Sim. Eu esqueci. Eu achei que tinha sido apenas um comentário. Mas, assim, é muito interessante observar que até o Cortiço assim, tem umas descrições bastante grotescas que se assemelham um pouco a Lovecraft. Recentemente, teve uma dissertação sobre gótico em um homem, vampirismo. Não foi? Você estava na banca, não estava? Eu orientei. Você orientou? Não só estava na banca, como orientou. Sim, muito bom. Sim, a questão do vampirismo. E é muito mais interessante tentar ler, na minha opinião, essas obras ditas românticas do naturalismo pela via do romance de sensação, do melodrama, do próprio gótico, do que botar esse termo guarda-chuva, que é romântico, porque me parece um termo muito guarda-chuva, que abarca muita coisa. Por exemplo, esse melodrama que está presente, me parece, né, no Girândola de Amores, tem uma coisa. Então, é muito interessante hoje em dia ir por essas perspectivas assim mais específicas de gêneros, de poéticas, de influências, do que simplesmente continuar com essa nomenclatura assim romântica apenas, né? Tem que ser no microfone, peraí, porque senão não fica gravado. Coisa que fica lá. Com relação ao que você está falando, Marina, eu achei recentemente uma fonte que fala de um mulato, né, de Aloysio Azevedo, e a gente falando aqui da reelaboração dos textos de Aloysio Azevedo que a Cláudia apresentou, esse crítico ele aponta que há, na edição de 1881 de um mulato, características góticas e fantásticas. Só que, quando ele faz a edição de 1889, ele mexe muito no texto, o livro é outro, ele suprime essas partes. Está vendo que lá no mulato já existiam, né, essas características na escrita do Aloysio Azevedo. É só um comentário que eu queria fazer. E, com relação ao Ícaro, eu queria indicar uma leitura, que eu não sei se está na sua bibliografia, só que eu não estou lembrando, estou tentando buscar o nome do autor, mas, assim que eu lembrar, eu vou te enviar, porque ele fala de alguns elementos, como toda vez que a gente fala sobre violência, cidades e classes, né, você cai no naturalismo. Então, assim, é por isso que ele é recorrente, né? Agora eu não consigo lembrar. Vocês lembram de que esse autor, que eu usei ele recentemente para fazer uma monografia do doutorado, para falar de O Passageiro do Fim do Dia, do Rubem Figueiredo, que faz esse neonaturalismo. Não sei se você teve contato com ele. Rubens Figueiredo, ele faz uma literatura naturalista, em pleno século, e escreve muito bem. E ele também fez um outro conto, que eu também trabalhei, né, no doutorado, mas, enfim. Aí eu estou tentando aqui lembrar, mas é só para tentar te ajudar aí, né, a pensar para a sua tese. Só uma ajuda. Era esse o comentário. O bicho de Passageiro do Fim do Dia, nota aí para o então ele encaixa no que você está estudando. Obrigado. Mais alguém? O pessoal lá em Portugal? Sim, claro. Pode falar. Pode falar, Maria Cleia. Olha, infelizmente não deu para ouvir nada do que o Ícaro, né, falou. Mas a Marina ainda conseguiu ouvir bem. E eu gostei muito, porque tem, e aí eu queria essa minha pergunta, porque além dessa sua ideia, né, de ver sobre esse guarda-chuva do gótico, que o Demônios é perfeito para isso, mas tem um outro conto dele, que é peraí, deixa eu ver, coisa antiga na minha cabeça, O Impenitente.
O Impenitente, que também é um padre que vê um fantasma e vai atrás do fantasma, que é aquele padre que tem um amor por uma prostituta no passado. É um fantasma, é uma coisa completamente gótica, muito Teófilo Gautier. Assim, eu queria só saber se você tem conhecimento, porque esse, se não me engano, está nas duas antologias, né? Porque o Pegadas e o Defumandos. Então, enfim, organizei uma antologia para jovens, e eu juntei, falei, não, os jovens têm que ler os demônios, têm que ler essa faceta também do Aloysio, e tinha esse conto, me lembro, as antologias de conto, que são essas duas que você mencionou, que é o Impenitente, que também tem muitas características, né, do gótico. Eu só queria saber se você pensou nesse ponto também. Infelizmente, do outro colega não deu para ouvir nada, a gente está muito horrível, assim. A nossa situação aqui está complexa, né, Ângela e Suzana? Bom, obrigada aos dois. Infelizmente, não pude ouvir outro colega. Sim, na verdade, eu conheço o conto, e ele é bem gótico mesmo. Ele é bastante gótico. É até difícil identificar os traços naturalistas neles. Eu acho assim, que é o conto mais gótico assim, que ele tem. E sobre o Mulato, mesmo ele tendo feito essas alterações para suprimir o gótico, a questão do passado do protagonista, que fica retornando de uma maneira meio assombrada para ele, ainda continua sendo um traço muito gótico da narrativa. Sim. Tem uma questão do passado muito forte. Mesmo assim, ele tentou, Sim. Muito bem, então, intervalinho e depois voltamos para a última. É isso? Então, deixa eu passar o recadinho aqui.